Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Guilherme, e aí a convite e atendendo a uma provocação da Camila. Obrigado, Camila, sempre é bacana poder bater um papo sobre coisas legais. Eu queria propor para vocês a gente conversar um pouquinho sobre demonstração de resultado, né? Essa peça do mundo da demonstração financeira, que é super importante, muito mais até do que para quem prepara. É claro que contadores e contadoras precisam saber como é que monta esse troço, mas é fundamental para quem analisa. Tá lá você é analista de equity, é alguém que trabalha na área de crédito de um banco, enfim, quem analisa demonstrações financeiras definitivamente usa bastante este instituto chamado demonstração de resultado. Então esse é o nosso tema de hoje e ele é particularmente importante hoje justamente porque esse troço está mudando, ou seja, 9 de abril agora faz alguns poucos dias, o organismo normatizador que emite as normas que a gente usa aqui no Brasil, as IFRS, as normas internacionais, inovou e trouxe novidades. Elas são válidas e aplicáveis obrigatoriamente a partir de 2027, mas 2027 está logo ali. Então vamos falar disso para a gente começar a se habituar a este novo cenário e poder, obviamente, ganhar tempo e avançar nessa compreensão. Antes de falar dessas mudanças todas, que insisto, elas são importantes para você que analisa, você que usa a demonstração financeira. Vamos lembrar um pouquinho para que serve a demonstração de resultado, certo? Demonstração de resultado, o nome já é meio óbvio, né? Ela mostra o resultado. Quando a gente fala resultado dentro da contabilidade, a gente está falando de performance, está falando de desempenho. Então a demonstração de resultado mostra lá as receitas, né? Aquilo que a empresa reconhece, a expressão monetária da parte que uma empresa cumpriu. Quando ela cumpriu a parte dela com o cliente, ela reconhece receita, reconhece também custos e despesas, os esforços que a empresa fez para, obviamente, perseguir aí a sua missão, o seu objetivo. Também reconhece, sei lá, despesas financeiras ou receitas financeiras que têm a ver com a estrutura de capital, o quanto ela tem de dívidas com credores, com bancos, enfim, e o quanto ela tem de aplicações financeiras, de ativos financeiros. Então, é na demonstração de resultado que a gente consegue tentar medir, né, da melhor forma possível o desempenho da empresa, o sucesso ou a falta de sucesso dessa empresa. Por que a gente fala em mudar? Por que o IASB foi lá e mudou, né? A gente já tem uma DRE, essa DRE vem sendo utilizada há muitos anos, para não dizer décadas. Ela estava precisando, gente, de um banho de loja. Se a gente olhasse a demonstração do resultado feita conforme a IFRS, as normas internacionais que são aplicadas por mais de 140 países, incluindo o Brasil, vocês iam reparar que essa norma que está vigente neste momento, mas que será substituída em breve, né, em 2027, pela nova, vocês perceberão que o cenário atual é um cenário que dificulta muito a comparabilidade. Tirando algumas poucas coisas que estavam padronizadas, sei lá, a receita tem que estar no topo da DRE, na última linha, lá no bottom line tem que ter o lucro ou prejuízo, um pouquinho para cima disso tem que mostrar a carga tributária direta, né, imposto de renda, contribuição social. Tirando isso, na meiuca ali da demonstração do resultado, meio que cada empresa podia fazer o que bem entendesse, subtotais que entendesse mais apropriados. Então essa flexibilidade, obviamente, ela dificulta tremendamente a comparabilidade, né? Se você pegasse lá o que uma empresa chama de lucro operacional no Brasil, não necessariamente vai coincidir com o que uma outra empresa chama de lucro operacional na Noruega, no Canadá, na África do Sul ou na Austrália, todos exemplos de países que adotam as mesmas normas que a gente. E aí, obviamente, a gente dilui muito o benefício de ter norma internacional. Uma das grandes ideias, né, que alavancaram, propulsionaram esse projeto de ter normas internacionais é justamente permitir comparabilidade. Que você, como investidor ou como analista, possa olhar para empresas ao redor do mundo e a gente tem, de fato, essa mobilidade, né? No clique de um mouse eu consigo comprar valores imobiliários em qualquer lugar do mundo. Então, obviamente, poder comparar essas empresas conversando com uma linguagem financeiro-contábil comum é uma baita de uma vantagem. Então a gente precisava dar esse banho de loja na demonstração do resultado, porque hoje, se a gente fosse comparar, a gente ia ter grandes dificuldades. Muito bem, então o que é que traz de novidade essa nova demonstração do resultado? Em primeiro lugar, justamente isso que eu acabei de dizer, subtotais. Então, a partir de agora, a gente tem subtotais
definidos, né? Se a gente falar de lucro operacional, vai estar absolutamente definido o que é que cabe e o que é que não cabe ali dentro do lucro operacional. E isso é uma baita vantagem. Agora, quando eu falar que o lucro operacional de uma empresa brasileira de celulose e papel é de tantos milhões de dólares, ou uma margem de lucro operacional, né, dividindo esse número pela receita para chegar num percentual, é uma margem de 30%, 20% ou 40%, e fizer a mesma conta para a concorrente chilena, canadense ou norueguense dessa entidade, eu consigo falar, né, comparar maçãs com maçãs, eu consigo realmente comparar. Essa é a primeira grande vantagem da norma, ter subtotais definidos. A segunda vantagem é dividir, classificar as coisas dentro da demonstração de resultado de uma maneira também homogênea. Então agora, inspirado numa outra demonstração que a gente pode falar outro dia, a demonstração do fluxo de caixa, a DRE, a demonstração do resultado, também vai separar suas receitas e despesas em 3 blocos. Um bloco de operações, um bloco de investimentos, lá a parte de ativos, né, que tem capacidade de gerar receitas individualmente, e o bloco de financiamento, né, de estrutura de capital. Então, bem parecido ao que já acontece na demonstração do fluxo de caixa e ao que a gente precisa como analista, né? A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo da operação, né, o core business daquela empresa, quais são eventualmente os investimentos que estão associados a este core business ou que estão paralelos, caminham em paralelo a este core business, e como é que é a estrutura de capital, qual que é o financiamento que essa empresa traz, né, e as vantagens ou desvantagens que esse endividamento tem. Então, parcela fundamental da revisão na norma passou por essas padronizações que trazem um baita avanço em termos de comparabilidade. Além disso, tem uma segunda coisa que a gente vai comentar aqui hoje, que vieram ou que estão dentro desta norma nova que passa a estar vigente a partir de 2027, que é a contabilidade abraçando as métricas da gestão, aquelas métricas alternativas que não faziam parte do mundo na contabilidade. Entre elas, talvez o exemplo mais flagrantemente conhecido é o exemplo do EBITDA ou EBITDA, ou Lagida em português. Todo mundo já viu essa sigla em algum momento, sabe que ela é muito usada, mas a contabilidade olhava meio de canto para esse troço, ou seja, não estava dentro das demonstrações financeiras, pelo contrário, estava proibido que lá estivessem e, consequentemente, seja o EBITDA puro ou qualquer outra alternativa ajustada dessa métrica ou qualquer outra, NOPAT, Cifroge, essa sopa de letrinhas, elas ficavam sempre nos relatórios de gestão, fora da demonstração financeira. Bom, acho que a beleza da alteração normativa é, em primeiro lugar, reconhecer que é importante que a administração, a gestão da empresa possa, né, contar sua história, contar sua visão, contar como ela enxerga o negócio, usando os indicadores que entende mais apropriados para aquele cenário, para aquela empresa, naquele segmento, naquele país. Então, isso eu acho que é um reconhecimento importante. A gente se esquivar das métricas de gestão não traz benefício para a contabilidade. Pelo contrário, afasta a contabilidade do centro da discussão, das decisões, das análises, né? Afasta dos bancos de investimento, afasta dos analistas de equity e tudo mais. Então, reconhecer que essas métricas existem e são importantes. Segunda coisa, permitir que elas façam parte, né, das notas explicativas, que eu possa contar essa história nas notas explicativas. Essa é a parte boa. Claro que, como todo benefício, tem um custo associado. Então, como nós estamos falando de demonstração financeira, evidentemente, e a gente acabou de falar que a DRE agora tem uma certa estrutura, né, tem uma padronização, o que acontece é que, enfim, você pode contar a tua história, a administração pode usar essas métricas alternativas dentro das notas explicativas, desde que faça a ponte com aquele subtotal dentro da DRE
que mais proximamente conversa conceitualmente. Além disso, a administração vai ter que explicar por que aquela métrica é boa, por que aquilo que você está lá mostrando, diferente do lucro líquido, diferente do lucro operacional, diferente daquilo que a contabilidade já oferece no padrão, no default, por que você precisa de uma métrica alternativa, adicional, suplementar. Então, por que o EBITDA é relevante para a tua empresa? Ou aquele EBITDA que você calcula ajustado de uma certa forma. Então, duas coisas precisam acontecer. Eu preciso explicar por que aquilo é importante e preciso reconciliar, fazer uma bridge, fazer uma ponte com o subtotal da DRE que melhor conversa conceitualmente com esse cara. Mas é uma baita vantagem, a gente trouxe isso para dentro da demonstração financeira, para dentro das notas explicativas e agora então esse número passa a ser auditado, né? Ou seja, faz parte agora, está no radar das informações que o auditor precisa fornecer esse grau de confiabilidade que o auditor fornece em todo o resto. E antes não fornecia para o cálculo do EBITDA, porque ele estava fora da demonstração financeira, estava lá no press release, estava lá no relatório da administração, estava no site de RI da empresa que você está analisando. Então agora a gente ganhou, né? Não só a contabilidade ficou mais próxima, vibrando na frequência do mercado, como ao trazer isso para dentro, trouxe também para dentro do escopo de auditoria, a auditoria dessas informações. Então vou ficando por aqui, minha recomendação é o seguinte, olha, isso é importante para todo mundo que faz análise, todo mundo que está lá em alguma medida usando informação para tomar decisão ou para subsidiar informações. Então, começa a se inteirar, se aproxima disso, se prepara, porque em 2027, quando esse troço começar a rodar, você já vai estar preparado ou preparada para o que está por vir. E vantagem competitiva é justamente você ser capaz de interpretar aquilo que está ali antes do seu concorrente. Então, tem uma enorme vantagem competitiva de você começar a se atualizar a partir de agora. Um abração, pessoal, até mais!